Bom, eu vou fazer um vídeo para poder tentar explicar sumariamente o funcionamento aqui dessa joia rara aqui, aparelho de anestesia da Narcosul, da época do Cafunga. Mas assim como eu, alguém pode mudar de serviço ou ter um aparelho desse guardado em algum lugar e não saber como funcionar. Eu procurei em vários lugares na internet, procurei manuais aqui dentro do hospital e não consegui achar nenhuma referência ao funcionamento deste aparelho. Então eu tive que quebrar a cabeça, fiquei aí bastante tempo tentando fazer essa joinha funcionar. Finalmente eu consegui. O aparelho que funciona de uma forma muito rudimentar, mas numa situação de emergência ele pode servir. Aqui no meu serviço a gente tem esse aparelho num bloco obstétrico, numa sala de parto. Ele não é utilizado de rotina, né? A gente tem um aparelho de anestesia mais moderno para ser utilizado de rotina. Então ele não é um aparelho para ser utilizado, eu acho que rotineiramente, mas num caso de urgência ou numa caso de uma emergência a gente pode lançar a mão da utilização dele e ele funciona. Como eu disse, é um aparelho bem rudimentar, ele é um aparelho pneumático, ele não é um aparelho elétrico. Então, para começar aqui, vou mostrar aqui, a gente tem que abrir a válvula, colocar um fluxo alto de oxigênio. Claro que ele não vai mostrar o fluxo alto agora porque o aparelho não está funcionando, então não está havendo nenhum fluxo ali por aquela válvula. O fluxo passa a ser controlado aqui, atrás do aparelho. A gente tem uma conexão que é onde chega a mangueira que alimenta, e a gente tem uma outra conexão que vai para a parte do respirador, para poder alimentar o mecanismo do respirador. Então ele é composto basicamente aqui de três partes. Tem esta parte aqui que é o respirador, que é o ventilador, né? O ventilador mecânico. Nós temos essa parte aqui que é o fluxo de gases frescos, que tem aqui um vaporizador universal e os fluxômetros de oxigênio e de protóxido. Inclusive aqui no hospital a gente nem tem um protóxido, então o do protóxido nem é utilizado. Então ele é para ser utilizado só fração inspirada de oxigênio de 100%. Ele não tem nem entrada para ar comprimido, não. Inclusive o ventilador deve poder ser alimentado também por ar comprimido, mas como a gente não tem, a gente usa do oxigênio mesmo. De qualquer forma, então é o ventilador, fluxo de gás fresco e aqui o mecanismo, as traqueias com o recipiente para calçodada. Então a gente tem o ramo expiratório aqui, a traqueia do ramo expiratório, e a traqueia aqui é do ramo inspiratório. O fluxo de gás fresco é ligado ao sistema de traqueia por essa conexão aqui. Aqui tem a saída do fluxo de gás fresco, ele vem através desse látex e ele entra aqui no ramo inspiratório, na válvula, antes da válvula do ramo inspiratório. Ele tem um mecanismo de um mostrador de pressão, para poder a gente saber a pressão na via aérea. E a gente tem aqui atrás, ele tem também um alarme de pressão de via aérea alta e de desconexão, que aqui atrás ele é alimentado por uma bateria de 9 volts, não é nem elétrico. Então ele não tem nenhuma conexão elétrica, é um aparelho totalmente pneumático. Só existe essa bateria por causa dos alarmes, que são obrigatórios. Então o funcionamento dele, como eu disse, é um funcionamento bem rudimentar. Aqui, para começar, a gente tem duas formas básicas de utilizar. A gente pode usar ele no manual. Então nós vamos abrir aqui o fluxo de oxigênio, colocar um fluxo aqui mais alto, como se fosse ventilar o paciente no aparelho, para uma indução anestésica, alguma coisa assim. Então, a gente tem aqui a bolsa, ela é ligada nessa conexão, e nessa conexão a gente tem uma válvula que funciona como se fosse uma válvula de pop-off, tá? Então aqui no sentido anti-horário a gente abre a válvula, no sentido horário a gente fecha a válvula. Então a gente fechando a válvula a gente percebe que as bolsas aqui, essa bolsa, ela está representando como se fosse o pulmão do paciente, né? Como se fosse o paciente. E aqui a válvula, a bolsa que a gente usaria para poder ventilar. Então aqui a gente usando o manual, né? A gente pode, aí ó, tô insuflando muito, eu posso regular a válvula aqui, abrir ela um pouco, e aí eu vou ter uma pressão menor. Ó, se eu abrir ela toda, a válvula aqui, essa bolsa desinsufla, e aí a gente não consegue ventilar. Então vamos fechá-la um pouco.
e aí a gente consegue, né, ventilar, como se estivesse ventilando o paciente, né? E a outra forma que a gente teria de utilizar seria através do mecanismo do ventilador. Então o ventilador está aqui, ele tem a regulagem da pressão inspiratória, do tempo inspiratório e do tempo expiratório, então você vai controlar a frequência. À medida que você aumentar esses dois aqui, você mantém a relação. Se você aumentar a mesma quantidade, você mantém a relação ins e es, mas aumenta a frequência. Se você diminuir os dois juntos, você diminui a frequência. E se você aumentar um sem mexer no outro, você aumenta ele em relação ao período respiratório todo, ao período ventilatório todo. Então, se você aumentar o ins e não mexer no es, ele não vai mexer na frequência, mas ele vai aumentar o tempo inspiratório em relação ao tempo expiratório. Não tem nenhum mostrador que vai falar para você relação de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. Isso aí, se você quiser, você pode tentar medir com o cronômetro, mas o aparelho não vai te dar essa informação. E tem um outro ajuste aqui, que é um ajuste de volume. Você pode perceber que se a gente movimentar ele aqui, ó, ele mexe o volume. Só que, no final das contas, esse ajuste aqui ele não faz tanta diferença, porque o que vai te dar o volume mesmo é a pressão que você vai aumentar ou diminuir aqui nesse botão. Então, como eu estava mostrando, aqui ventilando no manual, com a válvula pop-off nossa toda aberta, eu vou fechar para poder mostrar mais uma vez. E no caso de você querer utilizar o ventilador, como é que você vai fazer? Aí você vai fazer o seguinte, você vai tirar essa bolsa daqui, essa bolsa sai, essa conexão fica aberta, e aí você vai passar o circuito do ventilador que sai dessa conexão aqui, é aqui que sai a pressão inspiratória, e vai vai encaixar essa mangueira, que poderia ser uma traqueia, mas aqui no caso está sendo utilizado uma mangueira, para poder fazer essa conexão. Então, conectou aqui, você já está habilitado a ligar o aparelho. Então, quando você liga o aparelho, ele começa a ciclar. E aí é que está o pulo do gato. Tem duas coisas aqui. Você vai diminuir a pressão para o mínimo possível. Quando você diminui a pressão para o mínimo possível, ele começa a funcionar, mas começa a funcionar só bocejando. A pressão está muito baixa, então praticamente você não vê a bolsa mexendo. À medida que você vai aumentando a pressão inspiratória, ó, ele vai começando a aumentar o volume. Tá vendo? Aumentei mais um pouquinho a pressão, aumentou mais o volume. Aumentei mais um pouquinho a pressão, ele aumentou mais um pouquinho o volume. Ó, tá vendo? Tá fazendo ali 200 ml. Vou aumentar mais um pouquinho para poder ver se a gente consegue chegar num patamar melhor. Só que o que acontece? Aí é que tá o pulo do gato. Essa válvula aqui, ela não pode ficar nem fechada e nem aberta. Olha lá, ó, ele tem hora que dá esse problema. Aí você tem que esvaziar tudo de novo. Aqui a gente tem um mostrador para poder mostrar a pressão em via aérea. A gente tem que abrir tudo de novo, diminuir a pressão totalmente e começar aí aumentando aos poucos até ele começar a dar a pressão. Aqui, essa válvula ela não pode ficar nem aberta e nem fechada. Então aqui nós vamos tentando regulando. Você está vendo que eu tenho um mostrador ali da pressão de via aérea. Ó, começou a bocejar de novo. Então, se eu fechar aqui, eu vou ver que está só bocejando lá a bolsa. Ó. Fechei a pop-off, está só bocejando. Então, ele está fazendo volume mínimo. Aí nós vamos aumentando a pressão aos poucos. Aumentando a pressão aos poucos. Ó, já começou a fazer um volume um pouco maior. Aumenta mais um pouco a pressão. E aí tem hora que ele dá esse pepino aí. Mas aí você tem que diminuir de novo a pressão e ir tentando até você conseguir fazer ele funcionar. Diminuir toda a pressão. Nós vamos tentar fazer ele funcionar aqui. Vamos ver que o fluxo ali está um pouco mais baixo. Vou aumentar mais um pouquinho o fluxo.